Ora viva, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador e amigo ouvinte da Rádio Hack. Portanto, no ar seu programa Islam em Foco, hoje, quarta-feira, contamos na voz do Sheikh Amam Fajbe, onde iremos falar daquilo que é, portanto, um tema muito importante, que é a honra de Makkah al-Mukarrama, quer dizer, é esta casa em que todo muçulmano está virado para lá, é esta casa em que todo muçulmano se encontra lá a cumprir com aquilo que são, portanto, as virtudes do pilar do Islã. E nós, semana passada, acompanhamos desenrolar, portanto, a biografia de Makkah al-Mukarrama e outras cidades que estão, portanto, sediadas naquele país da Arábia Saudita. Sendo assim, vou saudar o meu convidado, que é Sheikh Amam Fajbe. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está de saúde, Sheikh? Estamos bem, graças a Allah. Não sei para o Sheikh. Estou muito bem, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pois é, caro telespectador e amigo ouvinte, não andai, porque a segunda parte e última iremos abrir as nossas linhas telefônicas para se aí do outro lado interagir conosco. Sendo assim, vamos acompanhar o espaço de exortação, como sempre, na companhia do nosso eminente Sheikh Amam Fajbe. Sheikh, portanto, tenha o espaço, quer dizer, o espaço é todo seu, e vamos no espaço de exortação. Jazakumullah khair. Amém. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caro telespectador e ouvinte da Rádio Hack, o assunto, como o nosso colega abordou, que é a honra do Makkah. O tema foi iniciado, é uma continuação, o que dá-nos prova que Makkah tem honra é o amor que o profeta sallallahu alaihi wasallam tem para o Makkah. E nos prova isso, que o profeta tem amor com o Makkah nas suas palavras, onde ele disse sallallahu alaihi wasallam: Allahumma habib ilayna al-madinata كحبنا مكة أو أشد. الحديث está no Bukhari, onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam pediu a Allah subhanahu wa ta'ala que introduza a paixão, o amor para a cidade de Medina, como o amor que ele tem, sallallahu alaihi wasallam, com o Makkah. Esta é a prova que diz que o Nabi alaihi salatu wasalam gosta muito de Makkah al-Mukarram, كحبنا Makkah ou Ashad. O Makkah, nós falamos que ele possui vários nomes, isso abordamos na aula anterior, que ele tem muitos nomes, e o ter muitos nomes, algo indica de grandeza, de responsabilidade. Ele chama-se Makkah, com provas no Coran, chama-se Qura, chama-se também Al-Balad al-Amin, ou chama-se Al-Balad al-Haram. Allah honrou este Makkah também. E o portanto, Haram. É só para não deixar as pessoas em dúvida. Até outros dizem Haramain, outros Haram. Será que há diferença? Sim, não. Al-Haramain está a referir dois mesquitas, Haramain. Agora, Al-Haram é uma única mesquita. Haram Medina, Haram Makkah. Haram quer dizer, é ilícito a efetuar infração ou efetuar algo de que Allah não gosta naquele país. Um exemplo, não se pode roubar, não se pode haver matanças, crimes, não se pode cortar suas árvores senão por algo importante, não se deve apanhar algo de dono que caiu, senão apanhar para ir fazer chegar aos donos. E não se deve mentir, enfim, por isso ficou Baladu al-Haram.
E isso só acontece só em Meca, na cidade de Meca, ou em todo o país? O haram é proibido praticar-se em todo lugar do mundo. Só que ali é o pior. Porque os pecados são tubilicadas. É verdade. O haram não está permitido em nenhum espaço do mundo que seja, mesmo na América, mas ali o assunto é específico crime. Então, são tantos os nomes desta terra. E nesta terra surgiram muitos acontecimentos que traz atenção a uma especial aos muçulmanos. Uma das grandes atos que houve é que lá existe Al-Kaaba, o Kaaba, o que está à nossa frente a existir, a sua foto é aquela ali, aquela casa chama-se Al-Kaabatu, onde as pessoas vão aderir o Ibada de Hajj e fazem tawafo naquela casa, Al-Kaaba. Também uma das honras que este Meca tem, o envio do mensageiro saiu dali. Nesta terra, Allah enviou o mensageiro, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e também o aparecimento do Islã. O Islã nasce lá em Makkah al-Mukarram. Esses são atos que dão atenção e que trazem a honra num determinado espaço ou numa determinada pessoa. Este Meca passou diariamente ou acontece diariamente ou semanalmente ou mensalmente ou anualmente uma junção muito grande que não existe uma semelhança no mundo. A junção e os momentos que estamos está a dar exemplo. Quem quer poder certificar pode voltar para canais que mostra o Meca, há de ver multidão de pessoas, uma junção de muçulmanos, junção essa com a intenção de adorar Allah somente as 5 orações diárias, semanal que é o Salat al-Jumu'ah, o mensal que é o mês de Ramadã, pessoas jejuam lá, e anual que é o Hajj, que hoje está o mundo preocupado para ir cumprir com este rúcuno ou pilar do Islã, que é o Hajj. No momento não estamos a falar do Hajj, mas sim, como um resumo, teremos uma oportunidade que podemos falar do Hajj, a sua qualidade, como é que mas resumidamente que o Hajj é o pilar do Islã, em que todo muçulmano deve fazer, cumprir com esse dever, aquele que tiver possibilidade, e que ninguém pode se distanciar em dizer que eu não sou lá incluso porque sou pobre, não. Tem que ter intenção, desejo, dar um sinal, algo que faz entender que você está preocupado em ir fazer Hajj. Assim, quando você morre sem conseguir, Allah irá te considerar como um que fez Hajj, mas quando você se desconta e pôs-se de longe, você morre, neste momento, morre como morreu um cristão, com base no Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Man mata wa lam yuhaddith nafsahu bil hajj mata mitat an-nasraniyya", ou kama qala alayhi salatu wassalam, que morre sem programar, intencionar o Hajj na sua vida, ele morre como morreu um cristão. Este Hajj tem seus pilares, e o pilar mais importante, caros irmãos, é a permanência do Arafat. Arafat é o espaço onde Allah chamou como o Hajj. A permanência do Arafat é que é o Hajj, e esse acontecimento, essa comemoração do Arafat surge e será no dia 9 do corrente mês do Hijjah, que vai calhar na segunda-feira. Para a pessoa que está longe deste lugar, ele foi recomendado, dentre as ações que deverá praticar, ele deve jejuar a acompanhar aqueles irmãos,
deve fazer dhikri, deve fazer o dua, o melhor dua, como o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, وخير الدعاء ما دعوت أنا والنبيين من قبلي ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Repetindo esse dua e mais outros duas que está dentro do Sharia, deve existir ato. É por isso que não estamos a falar do Hajj, mas sim estamos a falar a honra de Makkah al-Mukarram, que este país tem essa grande honra que nós mencionamos, o nascimento do profeta, a existência da sua casa sagrada, que é o Al-Kaaba al-Mukarram, e a junção intensa que não assemelha nenhuma junção no mundo. Também esta terra, no passado, ele ocorreu muitos problemas que passou por este país e também passará nos últimos anos. Haverá testes e exames que deixará o muçulmano, ou dará afetação, vai se afetar o muçulmano longe que estiver de Meca e também de todo o mundo, o que aconteceu, como também o que irá acontecer com esse país, tanto os testes de Allah subhanahu wa ta'ala, vai banar todo o mundo, mesmo que esteja longe de Meca. Este não há dúvida que vai acontecer. Por que não pode acontecer? Porque o Meca é o país que Allah gostou, o mundo que Allah gostou, e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gostou e pôs como melhor superfície da terra no mundo todo, e é a terra que Allah subhanahu wa ta'ala muito ama. Então o que aconteceu dos problemas afeta o muçulmano, e também o que irá acontecer ao acabar o mundo também afetará todo o mundo, mesmo estando longe daquela terra. Esta Meca, caros telespectadores e ouvintes da Rádio Haqq, era um espaço sem nada, muito longe de água, de tudo, era um deserto, ninguém habitava esta Meca. Só que, alhamdulillah, Allah deu a honra e aumentou no aparecimento do Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, juntamente a sua esposa, na fase de amamentação, que estava a amamentar o filho deles, de Ibrahim e Hajara, chamado o Ismail sallallahu alayhi wa sallam. Ele, o Ibrahim alayhi salam, veio deixar sua esposa Hajara com o seu filho em cima do poço de Zamzam atual conhecido, antes de ser poço, mas ali mesmo sobre o poço de Zamzam, perto da casa sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala, onde Ibrahim deixou e quis voltar para a sua terra de onde vinha. E depois, no momento, a sua esposa Hajara deve algumas críticas ao seu marido, e a Ibrahim está-nos a deixar aqui sem nada, sem água. Ele deixava só pouca água e pouca comida, mas Ibrahim não dava olhada à crítica da sua esposa, porque ele Nabi sabia que era a ordem de Allah, estava tranquilo que eles estarão muito amparados com Allah subhanahu wa ta'ala. É quando a nossa mãe Hajara diz: Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada, foi Allah que te ordenou em praticar a ação que você está a fazer, de me deixar eu com meu filho num deserto que não tem nada. Ibrahim disse sim, foi a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Dali nossa mãe Hajara diz: então não estamos perdidos, como Ibrahim dá-nos essa informação. Quando o Ibrahim alayhi salam foi num espaço onde Hajara não via ele dirigiu alguns pedidos ao seu Senhor Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Estas são palavras do que Nabi Ibrahim alayhi salam pediu ao Senhor Allah, dizendo: ó nosso Senhor, eu deixei
minha família num deserto, num espaço que não tem alimentação, que não se capina, que não é possível, que não é produtora, eu deixei perto da sua casa sagrada, ó nosso Allah, para que este lugar acha pessoas que rezam, acha o salat, acha ibada. Então introduza no coração, nos corações das pessoas, eles terem que amar esta terra e pensarem para lá. Também pediu um sustento permanente para a sua família, warzuquhum min ath-thamarat, e dá sustento de todos os cereais existentes no mundo, la'allahum yashkurun, para que eles tenham o agradecimento. Esta mãe de Ismail, que é Hajira, radiyallahu anha, passou aquele espaço quando ele foi deixado com seu marido a beber pouca água que o marido deixava junto com seu filho, a usar o que tive, até terminou o que ele tinha ali deixado Ibrahim alayhi salam. A mãe sentiu a sede e o filho sentiu a sede. Ela ficou tão preocupada à procura de uma zona onde poderia apanhar a água, e a montanha duvidosa que é pensado que tem água, que estava mais próxima dela, no espaço onde ela estava, era o Safa, montanha o Safa, onde ela foi para lá à procura de água. Depois não apanhou, voltou a olhar o outro lado, o Marwa, e que ela fez 7 voltas a girar de uma montanha para outra à procura de água, que hoje chama-se o Sa'yu, em que as pessoas, ao ir fazer Hajj ou Umrah, praticam este trabalho que é o Sa'yu, a saída de Safa para Marwa, Marwa para Safa, Safa para Marwa, e terminando pelo Marwa a 7ª volta. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Fadhalika sa'yu an-nas bainahuma". É a causa de hoje as pessoas estar a fazer o Sa'yu entre o Safa e o Marwa, seguindo o trabalho que a nossa mãe Hajira, radiyallahu anha, fez em prol de quê? Da procura de água para eles sustentar-se, beberem. Mas durante a corrida, quando a nossa mãe Hajira termina a 7ª volta no Marwa, ela escutou um grito. Esse grito era de Malaika, que estava a dar a entender que já se apanhou água no espaço onde estava guardado o Ismail sallallahu alaihi salam, onde ela voltou, apanhou água a sair. Então ela pôde ela já criar metodologia que a água não pudesse correr. A água de Zamzam ficou um poço. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele chegou a dizer: rahimallahu umma Ismail law tarakat Zamzam, ou qala lam taghruf min al-ma lakanat Zamzam aynan mu'ina. Nabi sallallahu alaihi wasallam deu dua, privilegiou para Umma Ismail, que é Hajira, por ação que ela fez, ter travado a água de Zamzam, que seria um rio a correr. Hoje em dia estamos todo mundo a privilegiar-se desta água Zamzam, e a água Zamzam tem seu grande historial, que Nabi sallallahu alaihi wasallam falou que o Zamzam lima shuriba bihi, a água de Zamzam, ela resolve a intenção que a pessoa bebe. Se bebe para Allah de curar a sua doença, isso acontece. Se é para diminuir a fome, também isso acontece. Ao passar do tempo, já Ibrahim alayhi salam pensou voltar. Não, o Ismail alayhi salam cresceu, porque aquele lugar mais tarde passaram a descobrir certas tribos dos árabes, falando da tribo Jurhum, que veio e foi notar que esse espaço tem água. Foram apanhar a nossa mãe Hajira perto da água, e eles pediram a permissão para que pudessem eles mudarem, ser a povoação naquele lugar. Hajira disse: podem manterem cá vivo, só que vocês não são responsáveis da água de Zamzam. Eles aceitaram, e assim foram passando o tempo com Ismail. Ismail sallallahu alaihi wasallam aprendeu a língua árabe com aquela tribo Jurhum,
e eles ficaram muito interessados, muito admirados com esse jovem que é Ismael. Eles gostaram muito. Quando cresce Ismael, aquela tribo fez casar a Ismael alayhi salam, uma das mulheres da tribo Jurhum, onde ficou como esposa. Depois Ibrahim alayhi salatu wassalam veio depois de Ismael ter casado, só que na primeira vez não se encontrou com o seu filho, porque foi procura da vida. A segunda vez veio, encontrou Ismaela presente no Kaaba, perto de Zamzam, a fazer seus deveres. Quando se viram, cada um levantou, abraçou o outro, cada um fez o seu dever, o que o pai tem feito para com seu filho, e o filho o que tem feito para com seu pai. É esta maneira que Ismael alayhi salam manteve a viver e aprendeu a língua árabe naquela terra com a tribo Jurhum. E Ibrahim alayhi salatu wassalam então disse para Ismael que olha, Allah me encarregou uma tarefa e creio que você me ajude. Informou que a tarefa era de construir o Kaaba, que é a casa sagrada que ali está a se ver. Então Ismael foi a cumprir com o dever, o pai a colocar as pedras nas paredes de Kaaba, Ismael a entregar, e naquele momento eles passaram a fazerem dua dizendo Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Essa é a prova que quando a pessoa faz um trabalho deve pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que aceitação. Não só fazer, a maioria de nós rezamos, nem ficamos interessados se o salat está aceito ou não. A gente reza, salam alaikum, aquele que lá vai, nem procura se Allah aceitou, nem pede o Allah taqabbal, aceite. Muita gente quando dá caridade, nem pede isso, só dá para que ele tenha esse dinheiro, mas o normal é fazer dua, que diz Ibrahim alayhi salam, Rabbana, oh nosso Senhor, taqabbal minna, aceita nós, eu como filho, innaka anta as-sami'ul alim, você é que ouve, é que conhece as tarefas. Até disse Allah subhanahu wa ta'ala na prova que Ibrahim é quem levantou aquelas paredes de Kaaba na primeira hora. Allah disse وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Esse é o dua o aya que nos dá a prova que Ibrahim e Ismael eles é que foram a levantar esta casa de Allah, o Kaaba, na primeira hora. Apesar de existir modificações por sofrimentos ou exames que passaram pela terra, daquela terra Meca, houve grandes problemas, que chegou a vez de se destruir o Kaaba, se construir, destruir, se construir, por certas informações, mas a verdade, o Kaaba que fez Ibrahim alayhi salam não era daquela espécie que hoje temos, era um Kaaba com a porta no chão. Era um Kaaba com duas portas, mas hoje em dia está a porta elevada para cima, está muito elevada. A causa de se pôr aquela porta por cima foi por causa dos Quraysh inimigos. Eles não queriam que cada um pudesse vir ali, a entrar lá dentro de Kaaba. Então fizeram aquela elevação para que quando viesse um que eles não querem que entrasse, pudesse empurrar e morrer. Essas são uma das causas que levantaram aquela casa. Mas o Zubair ibn al-Awwam, ele havia devolvido a casa de Allah como estava construído com o Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. O Nabi sallallahu alaihi wasallam queria também construir desta maneira, só que ele evitou problemas. Disse até a Aisha, se eu não tivesse medo da sua família, da tribo, a Aisha, eu construiria o Kaaba como estava. Mas ele deixou o Kaaba como estava. Mais tarde, Zubair ibn al-Awwam, ele diz que esse medo já não existia, porque as pessoas já tinham percebido o Islã, construiu como estava, mas ao andar do tempo voltou, veio
o Hajjaj. Depois já vamos de falar entre os problemas que aconteceram naquela casa, daquela destruição de Kaaba pelo Hajjaj e construir daquela face como estava, por mal percepção do Al-Malik, porque eles não sabiam, não tinham chegado o hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que ele desejava que o Kaaba voltasse. Por isso, eles deixaram até hoje para que não haja uma brincadeira. Cada rei que aparece para estar a destruir, então seria uma brincadeira para a casa de Allah, manteve-se assim como estava, não se construiu mais da face do tempo do Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah ordenou Ibrahim, após da construção dessa casa, que chamasse o mundo em todo canto e viessem para esta casa. Esta é a resposta do dua do Ibrahim, quando disse para que seja o espaço que onde se vai fazer salah, é preciso que Allah subhanahu wa ta'ala traz os corações, introduz nos corações de toda a gente amar esta casa. Então mandou Ibrahim para que chamasse as pessoas para virem fazer o Hajj. Nesse momento, quem olhar para o Kaaba vai apanhar que está cheio de pessoas de diferentes nacionalidades, ou das chineses, austrálicos, americanos e tudo, russos, africanos, está naquele lugar, porque Allah disse ao Ibrahim: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, chama as pessoas para virem praticar o Hajj, que é hoje em dia. Allah respondeu o dua do Ibrahim. É assim que ficou o Meca, colocou-se Meca para toda a gente. E esta casa foi a primeira casa a se construir no mundo para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, para haver o tawhid lá, a unicidade. Allah disse: inna awwala baytin wudi'a linnas lalladhi bibakkata mubarak hudan wa hudan lil'alamin. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Allah disse, na verdade, a primeira casa que foi construída para as pessoas adorarem Allah é aquela casa de Meca, que é o Kaaba que estamos a olhar, caro telespectador e ouvinte da Rádio Haq. Esta casa é para que as pessoas em geral vão lá cumprir com o Ibadah de Hajj. Dentro daquela casa ali também existem sinais de Allah grandes. Um dos sinais é o Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim também está ao lado daquela casa, é o lugar onde Ibrahim alayhi salam pisava para poder levantar as paredes, e lá ficou os sinais da pisada de Ibrahim alayhi salatu wassalam, fihi ayatun bayinat, que é sinais visíveis deste ato, que é o Maqam Ibrahim. Quem estiver lá em Meca, entrar em Meca, esta pessoa está na paz, está na conservação, estará feliz. E Allah disse para toda a gente que pudessem fazer o Hajj para Allah subhanahu wa ta'ala. Para quem consegue, tem a possibilidade. Quem rejeitar, não pensa que está a prejudicar Allah. Allah é rico, conforme uma multidão que lá está. Se você não vai, não pensa que está a prejudicar Allah. Allah tem pessoas que lhe adoram. Até tudo que existe no mundo está a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Se você fica a dormir, isso se põe ao lado, este é teu problema. Allah já disse, ele é Ghaniyun Anil Alamin. Ele não está preocupado com o mundo dizer que se você não quer cumprir, ele é adorado subhanahu wa ta'ala. Até neste momento, quando Ibrahim chamou, as pessoas passaram e passam até hoje em dia, até no dia de Qiyamah, a irem lá naquele lugar, fazerem Hajj naquela casa e fazerem Tawaf e fazerem Salat, para alcançarem o sucesso de Allah e o pagamento grande que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu numa mesquita, a sua recompensa
que quem fazer salat lá não assemelha nenhuma das mesquitas no mundo existente. Essa mesquita, sua recompensa é maior, que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: salatu fil masjid al-haram afdal min 100,000 salat fima siwahu. O hadith está no Sunan Ibn Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: o salat feito na mesquita al-haram, que é ali no Kaaba ali, é melhor do que os 100,000 salat que se faz fora daquela mesquita. Isso quer dizer, você vai fazer um salat, a recompensa que tem não assemelha com 1.000 salat que você fez fora daquela mesquita, que é Masjid al-Haram. O thawab dele, um salat só no Masjid al-Haram, aumenta, supera o thawab de 1.000 salat feito fora daquela mesquita. Também a seguir é a mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tem aproximadamente desta recompensa. O Meca, Allah honrou, meu caro telespectador. Allah fez esta terra mais amada na terra, dentre as terras do mundo. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam é quem diz, jurou que você, Meca, é a melhor terra de Allah e é a terra mais amada por Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso Allah colocou naquela terra parcelas que se adora Allah subhanahu wa ta'ala. Uma das parcelas é o Mina, uma das parcelas é o Muzdalifa, outro lado é o Arafat, que acabamos de falar agora. Para além do Kaaba, o próprio, também aos lados, aos redores, existem esses lugares. Allah colocou o Islã nesta terra. Allah disse, até jurou para esta terra em vários lugares. Um dos juramentos onde Allah disse: lá uqsimu bihadha al-balad, eu juro para esta terra. Ela não pode jurar, senão essa coisa seria grande. Até jurou, disse: wa hadha al-balad al-amin. São juramentos de Allah. Não existe no mundo um espaço que é obrigatório alguém correr e ir para lá, senão Meca. Não é Angola, nem Paquistão, nem aonde. Meca é que é o espaço onde todo muçulmano deve fazer o possível de chegar lá e ir fazer tawaf. Que não existe nenhum sítio no mundo, um Kaaba, que se faz tawaf, senão a Meca al-Mukarrama. Allah tornou essa terra ilícita, conforme nós falamos na introdução. Desde que ele criou essa terra, tornou ilícita praticar a maldade. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falou no ano em que ele conquistou este Meca, no 8º ano de migração de Hijra. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: inna hadha al-balad haramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal-ard, فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاء. النبي صلى الله عليه وسلم está a explicar que Allah tornou esta terra haram em praticar maldades, desde que Allah subhanahu wa ta'ala criou essa terra. Essa informação o Nabi estava a falar no dia de que ele conquistou Meca. Ele explicou isso porque Allah é que deu esta hurma, é quem fez, até no dia de Qiyamah. Não existe nenhum espaço que Allah permitiu, senão um espaço que Allah permitiu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ir conquistar Meca somente. Mas fora disso não é permissível, não é halal haver guerra naquela terra, nem para os passados, nem depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é halal também naquela terra ali cortar suas árvores, nem expulsar os pássaros, os animais, correr com eles, nem pode apanhar o que caiu naquela terra, senão com o objetivo de dar informação que eu apanhei uma coisa assim, e não se corta o capim sem alguma necessidade. Mas com isso, com a informação de Nabi sallallahu alaihi wasallam, caro telespectador e ouvinte da Rádio Haqq, as pessoas existiram
que praticaram mal nesta terra, subhanallah. Com a informação de Nabi alayhi salatu wassalam, passaram momentos que houve estragos, malidades nesta casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, é uma terra que Allah proibiu, que não pode haver nenhum problema lá. Houve exames, vários exames, houve matanças nesta terra. A terra de Allah, houve prejuízos ali na casa de Allah subhanahu wa ta'ala, até houve destruição daquela casa, houve momentos de pessoas que vieram queimar aquela casa mesmo, sem ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. E este exame vai dar a continuidade até no dia de Qiyamah. Neste momento, as pessoas estão preocupadas em destruir Makkah e Medina, subhanallah. Estão preocupados, nem dão interesse com a informação de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O inimigo está noite e dia, minuto por minuto, segundo por segundo, para destruir. Há tentações maiores que houve. Nós falar, primeira tentação, caro telespectador, foi aquela tentação que fez o Abraha al-Ashrumi. O Abraha era um rei na terra de Etiópia. Ele quis ir destruir a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, e depois ele construiu na Etiópia uma casa idêntica. Queria que as pessoas fossem para a Etiópia, irem fazer o Hajj lá, fazer todo o Ibadah lá. Subhanallah, ele preparou elefantes, preparou militares para ir destruir a casa de Allah. Na altura não havia nenhum governo, nenhuma potência, somente lá estava um chefe da família, que eu já não lembro o nome, não sei, Abdul Muttalib, Abdullah, que é um dos familiares de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ele diz que quando percebeu da vinda deste exército, ele fez dua, diz a Allah, conserva meus animais e tudo. A casa tem o dono, que é Allah subhanahu wa ta'ala, vai conservar, vai defender. E depois o resultado, todo muçulmano já percebeu, até o versículo, o capítulo que foi revelado a contar essa passagem, estamos a recitar ele até no dia de Qiyamah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala 'alayhim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin ma'kul." Este capítulo está a informar a situação que ocorreu aquele Abraha com os seus militares, que não conseguiram atingir nesta casa. Allah trouxe sua tropa. Allah tem várias tropas neste mundo. Usou os passarinhos para irem destruir a tropa de Abraha, conforme o Surah está a dizer. Quem querer perceber o tafsir, vai na madrasa, vai acompanhar o que o Surah devidamente está a referir, mas o historial, o resumo, está a falar do Abraha, o seu militar, quando intencionou ir destruir esta casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, neste ano que aconteceu isso tudo, as pessoas passaram a chamar Ano dos Elefantes. Ano dos Elefantes. Então, Makkah foi a primeira situação, crime, que aconteceu antes de o Nabi sallallahu alaihi wasallam ser profeta. Ele, naquele ano, foi o mesmo ano que nasceu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que este ano, até porque Ibrahim o Ismail alayhi salatu wassalam havia feito dua, né? وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد دعا ربهما أن يبعث في أهل مكة رسولا. Foi a resposta de dua que Ibrahim fez com Ismael, que Allah pudesse fizesse surgir em Makkah um mensageiro, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Rabbana wab'ath fihim, fi man ahl Makkah, man rasula", um mensageiro, minhum, deles mesmo, surge dele. Qual é a função desse profeta? Yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Esse foi o dua de Ibrahim, para que Allah fizesse surgir em Makkah
na família de Quraysh um mensageiro que ensina a eles a ignorância que eles tinham para com Allah, que ensina a eles, dá misericórdia a ele. E Allah respondeu, naquele ano nasceu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Allah respondeu que ficou um profeta global para toda a gente, e o melhor profeta. Depois, quando nasceu, depois de nascer, os seus 40 anos, realmente ficou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós, para falarmos do Abraha, esse foi o primeiro a tentação de maldade na terra de Meca. Um momento oportuno para interagir conosco, ligue para nós através dos números 84 35 52 231, 84 35 52 231, ou para 84 0507 347, 84 05 07 345. E para você estar ligado com a tela da verdade, aí está no rodapé, ligue e participe neste aqui, seu programa Islam em Foco. Estamos no mês de Hajj e estamos a falar da casa de Allah Azza wa Jalla, este aqui é Makkah al-Mukarramah, ou simplesmente Meca. Assim, Sheikh, tem algo a acrescentar? Não, alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah. Dizer que Meca é haram praticar qualquer infração. E suponhamos nós que viemos de outros países, chegamos lá, a pessoa assim se aperceber matar um animal, ou tirar uma planta, ou cortar assim, a pessoa se aperceber. Existem multas. Existem multas caso alguém cometa algo idêntico a esse, por não saber. Tem sanções lá que se dá. Quer dizer, a pessoa leva chambocos ou paga? Não, nós chamamos pagamento, ou abate o animal, ou jejum, alguns dias, conforme o ensinamento dos álamos. Sim, eu estava a dizer que tornou haram até no dia de Qiyama fazer mal nesta terra. Eu disse, nem pode cortar árvore que existe lá, nem pode expulsar os animais nas suas sombras, não deve apanhar o que caiu, senão por dar informação, nem pode se gastar capilar de qualquer maneira. E nós isso já explicamos e dizemos que com isso também existiram pessoas maldosas que mandaram fumar essas informações de Nabi sallallahu alaihi wasallam. No caso da Abraha, que nós acabamos de falar agora, Abraha era um rei da Etiópia. Da Etiópia, sim, senhor. Então ele enviou sua tropa para destruir Kaaba. Subhanallah, a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, praticar malidade. Só que, alhamdulillah, não atingiu o seu desejo. Porque quem conserva, quem preserva a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. E quais foram outras tentações? Depois de Abraha, aparece a tentação feita pelo Al-Hajjaj. Al-Hajjaj, ela foi muçulmano. Os muçulmanos também praticam pecados genocídios, ou por não perceber realmente. Al-Hajjaj, ele no mês 72 de Hijra, o Hajjaj, por Yusuf al-Thaqafi, partiu da Palestina, que eu chamo, com seus militares, foram para Meca. No momento, Meca estava liderado com Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu. Conforme nós falamos que nesse tempo Abdullah ibn Zubayr conseguiu devolver o Kaaba na sua origem, na construção de Ibrahim alayhi salatu wassalam, Ismail alayhi wassalam. Então era o líder na altura, Abdullah ibn Zubayr. Então Al-Hajjaj foi cercar Meca, que aproxima 5 meses. Cercar, subhanallah, para malidade. Quer dizer, ele saiu de Sham, Palestina, com a intenção de fazer malidade. Fazer malidade naquela casa de Allah, onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, não se pratica nenhum mal. Ele ficou lá 5 meses.
Quer dizer, Cercou, aproximadamente 5 meses. não, 5 meses, mais dias, 17 dias. Que Cercou ali, começou a mandar bombas para Kaaba, acaba onde ardeu, com a intenção de destruir, onde ardeu a casa do Kaaba, onde partiu, caiu algumas paredes, até chegou o momento de eliminar o comandante Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, matar, morto assim mesmo, foi-lhe ainda amarrar, morto, subhanallah, na terra de Allah, onde Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam explicou que não se pode praticar mal. Matou muitos residentes de Meca, matou inclusive Abdullah ibn Zubayr, e foi também, como é que se chama? Amarrar-lhe, assim morto, enforcar-lhe, queria dizer, assim mesmo morto, radiallahu anhu. Isso pratica na casa de Allah subhanahu wa ta'ala, onde Allah te tornou haram, ila yawmi al-qiyamah. A guerra foi permitida só 1 hora para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para conquistar Meca, que coincidiu no ano 8º. E ele não matou ninguém, sallallahu alaihi wasallam. Ele disse, e aqueles maldosos, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, idhabu wa antum tulaqa, vão lá, são livres. Maldosos, Nabi não efetuou nenhum mal, sallallahu alaihi wasallam. Só devolveu Meca e para o Islam. Subhanallah, matou. E na altura o Hajjaj era muçulmano ou antes? Ele era muçulmano, ele era o comandante de Abdul Malik ibn Marwan, mas destruiu o Kaaba, conforme eu disse. A intenção mesmo dele sair de portanto, Maldades, é verdade, fitna entre muçulmanos. Não lhe bastou matar só Zubair ibn al-Awwam, também destruiu o Kaaba, alegando que quer construir como estava. Como? Está a ver, né? Porque tapou a porta que estava lá, levantou também aquela porta que agora que estamos a ver, aquela porta está em cima, quase a 1,5 metro ou 2 metros, para que os colégios estavam a proibir isso e não poderiam entrar ali senão pessoas que eles gostassem. Aqueles que eles não gostassem facilitaria de empurrar e cair. Aí era a intenção dos Quraishitas. Sim, dos Quraishitas. Onde pôde o Hajjaj devolver a casa como aquela maneira que haviam construído aqueles Quraishitas. E mudou a construção de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Subhanallah. O assunto muito terrível. Matou muitos muçulmanos, destruiu o Kaaba, queimou. Isso tudo está perante Allah subhanahu. Não só isso, também existiu um pouco mais cedo. Apenas para alertar antes para os nossos telespectadores e amigos ouvintes que estão em nossa sintonia, ligue para nós 84 35 52 231 84 35 52 231. Ligue e participe neste que é o programa Islam em Foco. Estamos a falar da honra de Makkah al-Mukarrama, que é a casa sagrada de Allah Azza wa Jalla aqui em Meca. Hoje estamos, portanto, na companhia do Sheikh Amam Fajbe. Mais uma vez, um programa interativo, cara, telespectador amigo ouvinte aí que está em nossa sintonia, ligue e participe. Qualquer questão, dúvida ou contribuição poderá interagir conosco. Sim, Sheikh? Não sou Hajjaj. Isso estamos a falar nos meados do ano 72 de Hijra. Nos anos 317, também saiu um grupo, uma seita chamada Al-Qaramita. Essa seita faz parte de Rafila, é um dos grupos, né? Onde também pôde atacar peregrinos em Meca. Vieram, cercaram Meca, vieram arrancar os bens dos peregrinos, mataram muitos peregrinos, é verdade. E o chefe deles chamava-se Abu Tahir Suleiman. Abu Tahir Suleiman ibn Abi Sa'id. Ele sentou no portão do Kaaba e começou a ordenar os comandantes dele matar os muçulmanos. Os muçulmanos tentavam se esconder nas cortinas, iam lá lhe matar. Foram matar aqueles que faziam tawaf. Isso foi o dia 8 de Dhul Hijjah, dia de Mina, chama-se Yawm Tarwiyah. Subhanallah.
Este Abu Tahir Suleiman ibn Abi Saad, ele sinceramente permitiu seus homens com espadas estar a matar muçulmanos naquele lugar onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Inna Allah harrama ila yawm al-qiyamah, que é Yawm Tarwiyah, o dia mais grande também do Hajj. O lugar do Hajj, o espaço é proibido até o dia, era haram. As pessoas tentaram fugir e não conseguiram esconder nas cortinas, ele matava. Até quando acabou de matar pessoas, alguém que fizeram mais, mandou ser enterrados aqueles mortos no poço de Zamzam. Subhanallah, imagina isso. Enterraram as pessoas judiadas no poço de quê? De Zamzam. Ya Allah. Outros geram poços lá fora de Haram. Também taparam o poço de Haram, de Zamzam. Muita coisa cometeram. Tapavam para prejudicar os muçulmanos. É verdade, sim, sim. Não lhe bastou isso, até levou aquela pedra Aswad, que ali nós estamos a ver no Kaaba. Roubou, carregou, levou para a terra dele. O comandante, que era de muçulmanos, quis seguir a ele atrás, prometer-lhe muitas ofertas, não quis. Até matou aquele comandante e pegou a pedra Al-Hajar al-Aswad, levou para o país dele, onde ficou lá aproximadamente 22 anos. A pedra separada do Kaaba. Imagine esta altura que sinceramente houve grandes problemas. Perdeu-se muitos salates no Kaaba, não houve Jumá, não houve crimes muito grandes. 2 Jumás sem se rezar, 85 obrigações de salate sem se fazer. Ele matou aqueles muçulmanos. Enfim, são as malidades várias. Também no Apocado, nós falamos de um chamado Juhaymano também. O Juhaymano ibn Muhammad ibn Saif também fez malidades naquela casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele, quando era uma terça-feira do mês de Muharram, no ano 1400 de Hijra, que corresponde a 1979, ele também, o que fez? Cercou Makkah. Ele cercou Makkah, fez malidades, matou muçulmanos, que, mashallah, só que, alhamdulillah, o governo saudita tentou fazer um trabalho. Alguns deles foram apanhados, foram dados a sentença, alguns deles foram na cadeia, homens, anos diferentes de cadeia, mulheres 2 anos, com o objetivo de devolver a ideologia de malidade. Assim, a gente queria falar alguns exemplos de malidade que se fez em Makkah, que até nesse momento há pessoas, pronto, o inimigo está preocupado com o Makkah. Há 10 momentos já vimos que em Medina houve um incêndio ali nos Hajjs. Estamos a acompanhar agora, no ano antepassado também, vieram aqueles, não sei quem foram, mataram muitos muçulmanos, cercaram ali no Mina a saída dos peregrinos, morreram muitos peregrinos. Enfim, são malidades que o inimigo está a programar, mas isso também não para por aqui. Allah já informou, Nabi sallallahu alaihi wasallam já informou que Makkah vai enfrentar muitas tentativas no passar do tempo. Nós estamos a ouvir muita coisa, portanto eu vou deixar um espaço para os, talvez, Sheikh. Sim. Irmã Esperança de Carropeia. Irmã Esperança já está a participar. Assalamu alaikum. Alô, Irmã Esperança, já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, como está? Alhamdulillah, estou bem, não sei, irmão Yati. Estou muito bem, alhamdulillah. E Sheikh Imam, como está? Alhamdulillah, estamos bem, mana. Jazakallah khair. Mashallah, está a acompanhar o programa?
estou. Vamos. Muito, como de sempre. Mashallah, vamos à sua contribuição, que é Irmã Esperança. Sim, eu tenho duas questões. Sim. Queria saber com você, segundo a sua explicação, penso que até já foi já ficou em mata. A casa de Allah, Allah, lá dentro, será que tem luz ou guardam seus mussafos lá? Ou é assim, tem que ter parede só? Eu queria saber. E Uma curiosidade. Sim, outra pergunta, eu queria saber também com você. Nós temos visto a venda, alguns muçulmanos já na rua, pelo menos aí na mesquita Fátima. Então, eles ostentam uma bússola que está a indicar onde está o Kaaba. Será que nós devemos nos guiar com aquele? É tudo. É tudo. Jazakallah khair pela sua participação e contribuição, Irmã Esperança. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 84 35 52 231 84 35 52 231. Caro telespectador, amigo ouvinte, participe, ligue neste que é o programa Islam em Foco. Estamos a falar da honra de Makkah al-Mukarrama, casa sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala, que é Meca. Sim, Sheikh? Sim. Tem outra contribuição, um acréscimo? Não, podemos arrancar aqui, se for de acrescentar, era só de dizer, pois é, Allah já tornou Makkah haram, malidades lá, mas agora, que tal os ulama ou o governo lá, ele pode fazer uma retaliação dos malfeitores daquela terra? Então, a resposta é que sim, o governo... Mais uma vez, Sheikh, pode interromper. Vamos ao encontro do nosso irmão Abu Bakar, da Mahal Expansão. O irmão já está a participar. Assalamu alaikum. Como está, irmão? Alhamdulillah. A sua questão, contribuição? Eu estou querendo... Quase, já que não tem posição para fazer errado. Como é que é? Então... Pessoal já não tem condição para fazer aqui, né? Sim. Então, eu queria saber quais são as práticas para que ele possa fazer, para praticar. É tudo. Sim, sim. Jazakallahu khairan pela sua participação, irmão Abu Bakar. Assalamu alaikum. Sim, vamos. Sim, está a dizer que realmente os maldosos que contrariam as orientações de Allah e de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naquela casa, o governo da Arábia Saudita consultou aos ânimos se o governo também pudesse combater contra esses inimigos que venham praticar mal na casa de Allah. Então os ulama deram essa permissão que quem vier praticar mal, se for apanhado também deve ser morto ali mesmo. Eles trouxeram o ayah de Allah, onde disse: وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ. Não mata ninguém ali perante a mesquita do Haram até que eles provocarem guerra convosco. Irmão Madi, ou seja, Musa Madi, já está a participar. Assalamu alaikum. Como está? Estamos bem, alhamdulillah. Sim, a sua questão, contribuição? A minha para Makkah, ele foi ligado para em Makkah ou de sair da o Ismael. É tudo. É tudo, obrigado. Obrigado nós pela sua participação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, Sheikh. Sim, eles tiveram a prova, disseram aos líderes de Haram para que não podem fazer malidade, não podem matar ninguém lá na casa de Allah, só
quando eles provocarem com a guerra, matanças. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. Até que eles confrontam convosco, tiram luta contra o governo. فإن قاتلوكم, caso eles tirar a guerra, então Allah diz فقتلوهم. Por isso, todo o maldoso, quando for apanhado em Macá, também tem a ser morto. Sim, senhor. Mas assim, atualmente, não, ali é uma terra de sossego e de tranquilidade, senão você ir lá provocar com os problemas. Por isso, quando o Joihani provocou o problema nos anos 1400, em breve, existiram seguidores dele também que foram fuzilados, outros estão na cadeia, enfim. Mais uma vez, uma participação, vamos ao encontro do nosso irmão Júlio Alberto, a partir dos espanhóis. E já participar, irmão, assalamu alaikum. Como está? Está acompanhando o programa? Amém. Mashallah, sua questão ou contribuição? Alhamdulillah, eu queria agradecer pela palestra de Sene. O essencial ficou. Jazakallahu khairan, irmão Júlio. É isso, nós marcamos diferença. Existem os bons, nós somos os melhores porque nós guiamos, fizemos chegar a mensagem, endireitamos as pessoas, é quando saem os conselhos, palestra e muita coisa. Sim, de maneira que existiram aqueles que cometeram problema no 1400 de Hijria, que era no ano 1969, que praticaram malidades. Sinceramente, o governo tomou sanções a eles. Foram mortos, outros foram fechados na cadeia, enfim, mais. Era só um ponto para acrescentar. E sim, a questão da nossa irmã Esperança, de Carropeia, ela quer saber, lá no Kaaba, dentro do Kaaba, existem lâmpadas, tem lá luz, tem lá Corão. É uma curiosidade que ela tem. Ela quer saber o que é que tem lá dentro do Kaaba. Bismillahirrahmanirrahim. Pensar de ter iluminação, não tem. Esse assunto são assuntos permitidos na dunya com Allah subhanahu wa ta'ala. A não ser que apareça alguma prova que impede, nem como veio a Aya, diz o porco é haram, o vinho é haram. A existência de lâmpadas não há dúvida, tem que existir. Lá é um espaço vazio por dentro e que tem iluminação para facilitar os funcionários darem as suas atividades lá de limpeza e tudo. É um espaço livre, é um quarto, a iluminação tem. Tem. É verdade. Tem lugar onde são guardados Corães. Sim, ali é o espaço. Só não se deve rezar lá dentro, deve-se rezar fora. Aquele que for convidado para Hajj com Allah, não pode entrar lá e rezar lá, porque não vai rezar para Qibla, porque aquele mesmo que é Qibla. Por isso, o Salat, as pessoas fazem um círculo em volta daquele. É verdade. Quer dizer, pessoas que estão lá do outro lado direcionam ao Kaaba. Nós estamos aqui, direcionamos ao Kaaba. Quem está lá direciona ao Kaaba. Então, se você vai rezar lá dentro do Kaaba, vai direcionar aonde? Ainda a questão da nossa irmã Esperança, ela quer saber. Na verdade, hoje temos aqui mussola. Alguns vendem mussolas, não é? Por sua vez, aquelas mussolas têm uma bússola, uma coisa que parece relógio, né? Sim. Que indica lá do outro lado que aparece Kaaba, aqui bússola. Ela quer saber se a pessoa pode se posicionar ou conduzir-se com aquela bússola. Claro, não tem nenhum impedimento, desde que a bússola tenha certeza que está certa. Porque pode ser uma bússola que é uma varia e que venha indicar o contrário. Mas não tem nenhum problema no Sharia. Allah permitiu tudo aquilo que é para a gente usar. A tecnologia podemos usar, aqui estamos a usar agora a televisão e tudo para expandir o Islã. Allahu Alam. Outra questão do nosso irmão Abubakar.
Irmão Umar já está a participar da Mahada Expansão. Assalamu alaikum. Como chegou? Alhamdulillah. Está a participar do programa. A sua questão ou contribuição? Eu estou fazendo isso, pai. Quer saber de? Posso perguntar a minha pergunta? Sim, vamos à sua questão. Eu quero saber, eu gostaria de ir para fazer Hajj. E a minha família não tem condição, mas a minha mãe, ela já falou para eu ir lá para fazer. Agora, o que posso fazer esse parte aí, porque a minha família não tem condição para me matar e fazer Hajj e Al-Kaaba. Irmão reuniu todas as condições? Eu minha família não tem condição, eu também gostaria de ir lá para fazer Hajj. E minha mãe também está a favor para ir lá para fazer Hajj. Então é isso. Que não tem condição, não é obrigatório. Ele não está obrigado, porque não tem condição, não reunir as condições. Todo aquele que reúne as condições, então torna obrigatório cumprir com este que é pilar do Islã. Aquele que não reúne condições, não é obrigatório. Como já intencionou que Allah subhanahu wa ta'ala lhe facilite e lhe pague. É tudo, irmão. Amém. Barakallahu fika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, indo a questão do nosso irmão Abu Bakr da Mahada Expansão, ele também quer saber, disse que a pessoa que não tem condição de fazer Hajj, o que é que deve fazer? Nós estamos fora de Meca. Alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah wa ba'd. Allah disse liman istata'a ilayhi sabila. A peregrinação é decretado para quem tem as condições. As condições. Então não tem condições, mas não pode. Primeira coisa, tem que intencionar. Dizer a Allah, eu quero fazer a Hajj. Fazer dua sempre. Contar nas suas atividades, no sustento que apanha o dinheiro. Contar com Hajj. Se você está numa empresa a trabalhar e recebe 5.000, usa 4.500, leva 500, vai atirar num sítio. Se é Machamba, produziu 5 sacos de arroz, leva um saco, usa 4, um saco tenta guardar para o bem do Hajj. Se você morre antes de completar aquela passagem, você já morre como quem fez Hajj, mashallah. Depois, também tem atividades a realizar nesse período em que os outros que tiveram a condição foram fazer Hajj. Você aqui fazer jejum esse mês de Dhul-Hijjah, mas isso não basta ser Hajj, é só para acompanhar, fazer jejum. O jejum está aberto a partir do dia 1 de Dhul-Hijjah até dia 9. Ou jejum os 9 dias, ou um dia sim, um dia não, até, se não consegue, venha jejuar aquele dia 9. Esse dia 9 não pode faltar a pessoa. Não pode faltar jejuar, para a gente acompanhar nossos irmãos lá e fazermos dua grande. Se tem um dinheiro que consegue comprar um animal para fazer um sacrifício, pode também fazer o Qurban, mas antes de fazer o Qurban, aliás, quando você intenciona fazer o Qurban, vê uma informação de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o hadith está no Muslim, onde recomenda que aquele que intenciona fazer o Qurban não deve cortar as unhas nem cabelos nos lugares, não pode fazer essa limpeza só antes de entrar o mês de Dhul-Hijjah. Pode se limpar, mas logo que começa o dia 1, mantenha no Quer dizer, mês, quando entra dia 1 de Dhul-Hijjah, torna haram a pessoa cortar, aquela tirar, pessoa que ou intencionou fazer o sacrifício, o Qurban. Não qualquer pessoa. Aquele que intencionou fazer o Qurban. O Qurban se sacrificar no animal. O sacrifica-se no dia 10. Do Dhul-Hijjah. Então ele fica assim até dia 9 jejua. Mashallah, no dia 10 faz o abatimento, dia Eid, e limpa-se. Assim é que é a orientação, resumidamente, meu irmão. Assim, qual é a previsão do Eid? O Eid está marcado para terça próxima. Terça, dia 21. No dia 20 nós vamos ter que jejuar. Vamos jejuar, dia 21 será a celebração do Eid. É verdade, mês de agosto. E temos a questão do nosso irmão Slimane, ele disse que ele pode fazer Hajj para os seus pais? Pode fazer Hajj para outra pessoa ou para os pais, com uma condição, ele ter ser uma pessoa que fez na sua vida.
Não pode ele ser mandado fazer Hajj enquanto ele não fez. Não vai valer, assim conforme o Sharia nos orienta. Só uma curiosidade, Sheikh, um quer saber disso que lá em Meca chove? Sim, há momentos que chove, só que não é constante como noutros países. Aqui em Moçambique. Há momentos que chove, mas é rara a chuva, mas há momentos que chove raramente. Só para finalizar, Sheikh, últimas considerações? Não, peço a Allah Azza wa Jalla que nos dá nos nossos corações a considerar Makkah al-Mukarrama ele como um nosso país de em que Allah gostou, e facilita também Allah as pessoas que não fizeram Hajj para ir visitar aqueles sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, serem interesse no grupo dos que se juntam para Allah subhanahu wa ta'ala e perdoar-nos as nossas falhas. Também aceite o Hajj dos peregrinos que foram fazer. Allah faz regressar a eles para sua família de uma maneira boa. Também não esquecer nós que estamos aqui, dar-nos o imani, huda e deixar-nos muçulmanos até a nossa morte. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan. E para si, caro telespectador que esteve nossa sintonia e assim que acompanhamos o desenrolar deste que é o tema que abordamos, a honra de Makkah al-Mukarrama, casa sagrada de Allah Azza wa Jalla, e acompanhamos atentamente na voz do Sheikh, portanto, Amam Fajbe. Amanhã, inshallah, estaremos cá para lhe fazer companhia a última edição da semana do seu programa Islam em Foco. Hoje, portanto, quarta-feira, contamos na voz do Sheikh Amam Fajbe, e fica acompanhando a restante programação da Haq TV e Rádio Haq Emissões Islâmicas de Nampula. Inshallah, até uma próxima oportunidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.